A igreja de Nossa Senhora do Rosário, que fica na Prainha, em Vila Velha, está sendo restaurada desde o início do ano. Apesar de pequena no tamanho, a igreja é rica em história. Durante a restauração, foram encontradas várias pinturas de séculos passados. A pintura mais recente é removida delicadamente. As mãos precisas e com o auxílio de um bisturi revelam imagens, figuras. É a história sendo redescoberta. Um trabalho minucioso de paciência, técnica e amor à arte. Quando a gente entra numa igreja dessa, todo esse trabalho de identificação da pintura é feito com bisturi. A partir do momento que a gente identifica a pintura, que é a mais antiga, ela é toda decapada à parede com bisturi. No caso, por exemplo, da Capela Mor, nós retiramos 5 camadas de tinta acima dessa pintura, toda com bisturi, para poder recuperar. Aí depois nós vamos fazer uma reintegração também pontual em cada área onde teve uma perda. Construída em 1535, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, na Prainha, em Vila Velha, é um símbolo da colonização do Espírito Santo. A igrejinha é considerada a mais antiga do Brasil em funcionamento. Desde janeiro deste ano, está sendo restaurada. Antes a gente fez um trabalho de prospecção, ou seja, a gente cria, porque são pequenas faixas, onde nós vamos raspando camada por camada, porque a igreja que nós chegamos aqui era branca, até chegar aqui a camada que a gente considera mais antiga, que está em cima do suporte, ou seja, da parede. A importância desse trabalho é que nós conseguimos resgatar pinturas decorativas do início do século XX. Para as nossas igrejas, que são poucas as igrejas que possuem alguma pintura decorativa, essa descoberta é importante. Então nós temos aqui na nave painéis, o barramento tem painéis imitando mármore escuro, mármore marrom, e na parte da Capela Mor nós temos uma pintura decorativa imitando painéis com brocados. Ou seja, é uma técnica feita em stencil. E uma das coisas que chamou a atenção dos restauradores nos trabalhos feitos aqui na igreja é a quantidade de pinturas encontradas. Isso porque a tradição aqui no Espírito Santo é não ter pinturas nas paredes. E olha só que interessante, essa daqui, ó, que a gente está olhando, é a mais antiga encontrada até o momento. As nossas igrejas são muito pobres, assim, a nível de decoração. Então, o que a gente faz? Quando a gente entra na igreja ou faz uma prospecção, raramente a gente consegue encontrar alguma pintura decorativa, né? E, principalmente que o grande acervo nosso de igreja são jesuíticos. Os jesuítas eram muito pobres nessas coisas, não se preocupavam muito com isso. Então, quando a gente encontra numa igreja bem antiga, uma pintura, mesmo que seja do início do século XX, é de uma grande importância, né? E a igreja passa a ter uma história para contar, porque houve uma interferência, houve um cuidado em se decorar essa igreja. Então, a grande importância está sendo nisso. A questão da gente conseguir resgatar mais uma parte da história dessa igreja. As janelas históricas são pequenos pedaços que a gente deixa, que a gente considera o mais antigo, ou seja, o original, porque como são técnicas decorativas, quando a gente tem uma área grande de perda, a gente repete essa pintura. Então, no caso, por exemplo, do arco cruzeiro, a pintura, nós conseguimos identificar qual tinha sido a pintura, é um marmorizado rosa, mas uma área muito grande de perda. Então, a gente está repetindo a técnica de marmorizado histórico e deixando uma pequena janela histórica para mostrar o que era o mais antigo. Além do restauro, o santuário, que está praticamente pronto, recebeu uma série de reparos na estrutura, tratamento de reboco e adaptações de acessibilidade. A igreja tem previsão para ficar pronta em dezembro deste ano. Investimento de aproximadamente R$ 1 milhão. Ela tem um valor histórico para o Espírito Santo e para o Brasil, né? No nosso caso específico, esse sítio aqui é onde chegaram os portugueses, né? Não apenas ela é a igreja mais antiga, como essa região toda é o desembarque dos portugueses aqui em 1534. Então ela tem um valor religioso e ela tem um valor histórico para a gente.
Passo 2 já volta.